Esse é um vídeo que eu considero muito importante para todas as pessoas que migraram de um sistema de câmera para a Lumix. É isso mesmo, galera. Hoje a gente vai falar sobre que menu é esse. Porque é um menu um pouco diferente das outras câmeras, é um menu que eu considero um menu muito completo e ele parece complexo no início, mas ele é muito mais simples do que você imagina, tá? Então eu vou trazer aqui todos os aspectos que eu uso geralmente no menu da câmera. Tem muita coisa aqui dentro desse menu que eu também não sei, a gente vai destrinchar junto aqui, mas é muito importante que a gente fale mesmo sobre tudo que tem aqui no menu da Lumix e o que dá para fazer, tá? É importante a gente saber, principalmente quem vem de outras câmeras e tal, e não tem tanta familiaridade com o menu da Lumix, agora você vai ter, porque esse vídeo é um review bem, não vou dizer completo, porque tem muitas coisas aqui, mas é um menu que é um vídeo que vai te ajudar muito dentro dessa questão do menu da câmera, beleza? Então, bora lá para a câmera aqui que a gente vai desvendar esse menu tão interessante. Então bora lá, quando a gente clica no menu da câmera, a gente tem algumas opções, tá? Geralmente no modo vídeo, né, fica só a câmerinha aqui do lado, e aí você clicando nela, você tem todas as configurações de codec e assim por diante. Então vamos descer aqui e vamos explorar um pouquinho, tá? De início, a primeira opção que a gente tem é o modo de exposição. Você pode colocar o modo de abertura, entre outros. Eu geralmente deixo no manual. Passando disso, no caso, a gente tem o Photo Style, que é o modo de fotografia que você tem ali para a sua câmera. Nesse caso aqui tem Standard, aí a gente vai passando para o lado, tem o Vívido, tem o Natural, tem o L Classic New, que não sei o que é, mas tem o Flat, tem o Landscape, Portrait e monocromático, Leica monocromático, Leica monocromático D, Leica monocromático S, não sei se esse L era de monocromático, mas de Leica, tá? Mas aí a gente tem esse Leica monocromático, que é o monocromático da Leica mesmo, tá? A gente tem o Cinelike D, Cinelike V, tem o Like Rec 709 ali, né? 7709, o Like no caso. Tem o Log, que é o que geralmente eu uso. Na minha câmera eu tenho o ARLog porque eu instalei esse ARLog, tá? Então ele é à parte, no caso essa daqui é uma GH7, então para você ter o ARLog nesse modelo você tem que pagar $200 na chave de ativação. Aí você tem o Real Time Loot, né, que é o loot em tempo real ali, que você consegue baixar loots pelo aplicativo e trazer para cá, isso é bem legal. Então, aí, se você clica nesse Real Time Loot e você clica para baixo, você tem como escolher o loot. Então aqui você tem como selecionar, aqui você tem como setar, e você tem como colocar outros loots junto do loot que você está usando. Então você consegue fazer uma mescla. Mas a gente não vai entrar muito a fundo nisso, a gente vai dar uma pincelada no menu para você entender como que funciona o menu da câmera, tá? Beleza. Tem o Hybrid Log Gamma aqui e assim por diante, beleza? Então, saindo daqui, deu meio clique no botão de fotografia, você já volta, tá? No caso, o monitor da câmera em si. Então, para voltar para o menu, a gente clica aqui no menu e a gente desce aqui. Tem a forma de medir, tá, a exposição. Então tem modo de zona. Aí se você quer saber um pouquinho mais o que significa cada coisa dessa aqui, no menu da sua câmera tem o botãozinho chamado Disp, que é o botãozinho de display. Se você clica nele, a câmera automaticamente te traz informação do que é cada função que você está clicando, tá? Isso é bem legal. Para que isso suma, né, que é esse quadradinho informativo, clica de novo, fugiu, já tem ali de novo o menu um pouquinho mais limpo. Quer saber? Clicou, já tem aqui. Eu não vou mudar a linguagem da minha câmera para português, porque geralmente eu uso inglês, tá? Então se você quiser aí mudar para português, a gente vai chegar nessa parte do menu também, mas é uma parte que você tem que colocar a linguagem que você se identifica em si. Eu coloco no inglês porque eu prefiro, e todos os reviews que são mais interessantes vão estar em inglês também, então eu prefiro usar em inglês. Beleza? Então, apertei o Disp de novo aqui. Eu geralmente gosto desse ponto e área, tá? Então, quando eu clico aqui ponto e área, ele vai medir, né, a área aqui do centro da minha câmera em si, a exposição. Passou disso, a gente tem a sensibilidade de ISO em vídeo. Quando você clica,
Você tem como limitar, né, o ISO ali nas partes menores. Então, qual é o limite do meu ISO baixo? Então, é 100 de ISO. Então, clique aqui, 100 de ISO. Qual é a parte do limite do ISO na parte alta? Então, eu tenho aqui 6.400. É o máximo, tá? Então, quando eu colocar aqui no meu ISO, né, eu vou clicar aqui em cima, a gente tem um botão de ISO, cliquei, e eu coloco o ISO em alto, o máximo que ele vai chegar é 6.400 e o mínimo que ele vai chegar é 100, tá? Então a gente tem essa opção aí, beleza? Voltei aqui e tirei o meu ISO, né, do automático, beleza. Vamos lá, aí desceu, a gente tem a sincronia de scan em vídeo. Eu geralmente deixo em off, tá? Que daí quando você ativa, você tem um ajuste fino na velocidade do obturador para eliminar o ruído, né, o flicker em si. Esse Flick the Crazy você ativa para que ele suma o flicker, né? Então ele ajuda bastante, mas ele não está ativo agora. Deixa eu ver se no modo fotografia ele vai ativar. Você viu que eu mudei para o modo... não, ele não... ativou. Aí ele ativa para a gente fazer e tirar esse flicker da câmera em si, beleza? Mas vamos voltar lá pro modo de vídeo, tá? Depois a gente passa pelo modo de fotografia. Aí a gente tem aqui o pedestal. Então, como eu quero o meu pedestal, né? Se eu quero enxergar mais subexposto ou mais superexposto, então a gente tem o controle de pedestal. Descer um pouquinho, a gente tem aqui um controle que eu acho muito importante, que geralmente quando chega a minha câmera eu já mudo, que é você escolher entre, no modo vídeo, se ele vai ler o obturador como números, né? Ou se ele vai ler como graus. Então eu gosto de deixar aqui como graus. Então, deixo graus e ISO. Então eu tenho o ISO aqui e tenho o meu shutter aqui como grau. Então ele está em 180 graus. Quer dizer que toda vez que eu mudar a configuração da minha câmera, então se colocar 24, ele automaticamente vai alterar para 48 o meu obturador sem que eu precise mexer todas as vezes. Então isso é bem legal e bem importante, tá? Beleza, passou pro de baixo, a gente tem o Dynamic Range, no caso da GH7, eu não sei se as outras câmeras têm, eu acho que tem. Mas aí eu clico e já deixo em automático, tá? Então ele já altera o Dynamic Range da minha câmera no automático. Aí a gente tem a Vignette Compose, se eu clicar aqui, ele vai fazer uma composição de vinheta. Diafragma Compensação, então dá para você colocar alto aqui, ou não, ou off. Filter Settings, nunca usei, mas são filtros aplicados, né, à fotografia e tudo mais ali. Eu não gosto, então eu deixo desabilitado, tá? Reparem que quando eu clico para ver o filtro, por exemplo, e eu clico para o botão do lado de cá, ele entra no menu. Se eu clico voltando, ele volta. Então isso é bem interativo, tá? Para baixo, chega aqui, tem os desenhos de filme, tá? São formatos de filme, entre outras coisas que alteram geralmente o codec e tudo mais. No caso aqui, a gente tem o REC, o formato, né, de vídeo. Eu geralmente deixo em Movie, mas você tem o MP4, o MP4 Elite e também o Apple ProRes, que grava tanto em RAW e assim por diante. A gente tem aqui a área de qualidade do vídeo, né? Então, eu quero em pixel, eu quero full. Aqui a gente tem o Rec Quality, que são todas as configurações que você pode ter de codec para você usar na sua câmera, tá? Aqui a gente tem o Rec My List, que é a minha lista de codecs, né? Então eu já deixo aqui alguns itens separados. Como que eu crio essa lista? Eu clico aqui em Rec Quality e quando eu escolho aqui um codec que eu acho interessante de eu ter na minha lista, eu clico ADD My List, tá? ADD para a minha lista aqui, ó. Aí é só eu clicar com o botão Q, ou se eu clicar aqui ele já vai adicionar essa lista, tá? Aqui a gente tem o vídeo em formato variado, né? Que daí você consegue colocar em slow motion ou fast. Ele não está ativado porque o codec que eu estou usando, ele não é compatível. Então vamos colocar um codec que seja compatível. Geralmente os codecs que são compatíveis, eles aparecem aqui, ó, VRF validado, tá? Então você clicou aqui, tal, já tenho o V aqui, ó. Você tá vendo que estava cinza escuro, ele já ficou
branco habilitado, cliquei aqui, eu já tenho como mudar aqui para on e escolher o que eu quero. Então eu já posso clicar aqui e fazer a variação de frame rate da minha câmera, tá? Então, conforme eu coloquei lá Full HD 60 fps, eu consigo chegar em 300 fps. Quando eu ativar, habilitar isso aqui e deixar on, ele já vai gravar o meu vídeo em câmera lenta em si, beleza? Aqui a gente tem uma forma de proxy, né, que você pode habilitar ou não, pode colocar a qualidade do proxy em si também, que é bem legal. Timecode, você pode habilitar o timecode e escolher outras opções aqui, tá? Dele sair também o timecode ali na saída HDMI. Aqui a gente tem o level de luminância, que eu geralmente deixo em 64 e 94, porque eu não quero nem que ele estoure as altas luzes, nem que ele clipe as baixas luzes. Então eu deixo nesse sentido aqui de 64 e 940, tá? Aqui a gente tem a saída em RAW, a gente pode habilitar, no caso, saída em RAW para HDMI, tá? A GH7 já vem nativamente, então eu posso habilitar aqui. Se eu colocar um cabo HDMI, ele me avisa aqui, ó, você precisa de muita memória e tal, para você usar isso daí. Procede? Procede, ok, sim. Ou eu posso desabilitar, tranquilamente. O próximo menu ele é bem intuitivo, né? Ele já está escrito aqui focos, então quer dizer que eu tenho todas as partes de foco aqui, o que eu posso escolher ou deixar de escolher, tá? Nesse caso aqui eu tinha deixado no manual, então eu vou colocar no foco contínuo, e aí a gente consegue alterar tudo, tá? A F aqui, se eu quero deixar a detecção selecionada, então eu deixo sim. Qual é a detecção de objeto? Então é um humano? É o olho que eu quero? Ou o que é que eu quero aqui exatamente? Então eu posso escolher animal, carro, motocicleta, trem, avião e assim por diante. Eu também consigo fazer isso por esse botãozinho aqui, que é o botão de foco. Então eu consigo clicar e escolher o que eu quero, qual área eu quero, tá? Então eu tenho essas duas opções. Aqui eu tenho o AF Custom Setting, que eu consigo setar, no caso, a velocidade de foco em si, tá? Então quando eu clico aqui e coloco set, eu consigo setar tanto a velocidade, né, que ele foca nas coisas, quanto a sensibilidade que ele vai trocar de uma coisa para outra. Quanto menor esse número, maior é a demora para ele sair de um objeto para o outro. Isso é muito legal e positivo, tá? E aqui, geralmente, quando eu estou gravando esporte, eu já deixo em 5, porque eu quero que ele foque rápido nas coisas. A gente consegue limitar o foco, né? Então, para um período aqui, para um espaço de limite aqui, eu consigo colocar 2 limitadores, então eu não quero que o foco ultrapasse a tantos metros, a tantos centímetros, e assim por diante eu consigo limitar. Aqui são 2 modos de foco, tá? Geralmente eu deixo no segundo por quê? Porque quando ele não está em REC, se eu deixar no primeiro, ele simplesmente vai pegar e não vai focar continuamente no meu objeto. Aqui nesse caso, no modo 2, ele foca continuamente no meu objeto, então eu já vejo como que ele vai funcionar ali na parte do vídeo, focando automaticamente, beleza? Então eu geralmente deixo no modo 2. A gente tem um assistente light aqui, que é a luz vermelha quando está fazendo o foco. Eu gosto bastante porque geralmente à noite, quando você quer fazer o foco, ele usa a luz vermelha para te ajudar, te auxiliar a focar. Isso ajuda bastante. A gente tem o Focus Picking aqui, que é, né, no caso, o foco que fica azulzinho, né, quando o objeto está em foco. Se eu colocar para o manual aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente fica com o azulzinho de foco no objeto, tá? Então, Focus Picking, ele é bem útil e você consegue setar tanto as cores, né, do display, que vai aparecer no display, quanto automaticamente também a sensibilidade. Quanto maior o número, mais sensível, quanto menor o número, menos sensível. A gente tem a duração do display, se ele vai ficar o tempo inteiro, como que ele vai funcionar aqui o Focus Picking no foco manual, então a gente consegue também selecionar, estou em dúvida, vai testando, você precisa testar o menu em si. Aqui a gente consegue deixar o movimento, né, normal ou fast do foco frame, isso é bem legal. Aqui, passando, né, a gente já tem os microfonezinhos, tá? Então quer dizer que esses dois aqui, que estão do meu lado aqui, eles são controles de microfone. Então eu consigo colocar
sobre o som do REC aqui. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar que eu tenho um display aqui, né? No caso, como que se vai aparecer o display de áudio ou não. Então, aqui está aparecendo um displayzinho. Se eu clico aqui e desabilito, ele não está aparecendo mais. Eu consigo habilitar também se ele vai ser grande ou pequeno. E aí está desabilitado aqui. On, beleza. Que pequenininho. Aí, não, quero o grande. Quero o largo. Toma. Então eu tenho ele já maior aqui, que nem precisa, né, tão grande assim. Deixa eu deixar menorzinho. Pronto, menorzinho, ocupa menos espaço, tá? E isso é bem legal também. A gente tem o controle disso. A gente tem o controle de deixar mudo ou não. Aqui a gente tem o ganho, né, o level de ganho ali do som. Eu geralmente deixo em standard, eu não deixo em low, porque ele capta mais baixo. Eu gosto de colocar um REC level baixo de 8 ou 6 aqui. Quer dizer que ele dificilmente vai estourar quando eu estiver gravando, tá? E aí se eu diminuir mais, deixei mudo, mas se eu diminuir mais, tá vendo que quanto mais eu grito, ó, vou gritar aqui, ei, ele tem uma percepção do áudio um pouco mais baixa do que o normal, tá? Agora se eu deixo ele sensível aqui em alto, mesmo que eu fale baixinho, ele tá pegando todo o áudio e a probabilidade dele estourar é grande. Então, eu deixo geralmente aqui menos 8, menos 10, tá? Aqui a gente tem o REC Sound, que ele só funciona quando você tem acoplado ali, no caso, um aparelhinho, né, XLR, para você usar e ter ali essa possibilidade de alterar tanto a qualidade do áudio, 32-bit float e assim por diante. Aqui a gente tem o limitador. Eu gosto de deixar ativo porque pode acontecer, né, de estourar o áudio em algum momento. Lane Noise Cult aqui, essa lente, ela faz muito barulho, então a gente consegue habilitar. Não sei porque ele está desabilitado aqui, mas tem essa opção. Aqui a gente tem a saída, né, como que vai se comportar o soquete de P2. Então, eu quero que, se eu vou colocar um microfone aqui direcional e ele não tem energia, eu quero que ele seja um microfone que ele seja energizado. Então eu tenho o Phantom Power ligado então tá passando energia através do meu P2, e isso é muito legal. Tem aqui, quando o microfone ele é energizado, então se ele tem pilha ou bateria, eu não preciso habilitar, então eu deixo em mic. E se eu estou recebendo o som de linha de uma mesa de som, algo do tipo, eu deixo esse inline aqui, para não acontecer de quebrar não, mas de queimar a placa de som da câmera, tá? Aqui a gente tem o som espacial, se a gente quer... Geralmente ele só habilita... Deixa eu voltar, perdão. Ele só habilita essas opções quando a gente tem o XLR aqui em cima da câmera. Aqui a gente tem a saída de áudio, se eu quero ouvir em real time, que é o que realmente está gravando e já sai, mesmo na câmera, ou se eu quero ouvir o REC gravado, que geralmente tem um delayzinho, então eu prefiro sempre ouvir o que está sendo ali transmitido e já recebido pela câmera ao vivo, tá? A gente tem o volume de som aqui, né, que você pode tanto, se eu quiser... deveria estar com um fone de ouvido aqui, mas eu consigo só girar aqui o dial e eu já consigo controlar esse nível de áudio ou não, tá? Mas eu consigo controlar pelo menu também. E aqui, o que eu vou monitorar? Se eu vou monitorar o canal 1, 2, ou só o 2, e quando eu tenho XLR a gente tem 4 canais e eu consigo decidir qual que eu vou monitorar também. Descendo aqui a gente tem uma outra camerinha, ela virada o inverso aqui com 3 pontinhos, quer dizer que são coisas adicionais, né, da filmagem ali. Por exemplo, o Silent Mode, eu geralmente deixo off. A gente tem o Crop Zoom, que é bem legal, que ele dá um zoom ali no vídeo, então você consegue dar esse zoomzinho, principalmente... Esse zoom é bem legal, né, que ele é bem, bem natural. Então a gente consegue dar um zoomzinho digital, tá, na câmera, isso é muito legal. A gente tem os modos de estabilização aqui. Cliquei, tem o modo de operação aqui, que é da própria câmera, com a lente. Tem o E-Stabilization, que são os modos de estabilização eletrônica padrão, tá? Tem o Standard e tem o High. Tem o modo Burst, que é um modo para que a câmera ela fique parecendo um tripé, tá? Então isso é bem legal também. Na parte de estabilização, você também tem a estabilização para lentes anamórficas, tá? Você pode escolher ali o tipo de lente que você está usando para ter uma estabilização mais certeira. Tem o Self Time Setting, que
para vídeo, ó, funciona também. Deixa eu ver. Funciona, eu consigo colocar um timer e colocar para gravar, e com o timer ali, né, se eu coloco um timer de 10 segundos, na hora que eu for colocar para gravar, ele vai contar 10 segundos antes de dar o REC em si. Eu deixo off. Focus Transition, então eu consigo colocar uma transição de foco para fazer, setar essa transição e depois clicar num botão apenas e ter essa transição suave de forma digital. Isso é muito legal mesmo. Aí a gente tem a gravação em looping, que faz com que a câmera ela vá excluindo, né, os arquivos antigos quando o cartão ele fica cheio. Então vamos supor que você já gravou 200 itens, ele vai excluindo os mais antigos, evitando que você faça isso manualmente, tá? Então ajuda bastante, e para quem esquece às vezes de formatar o cartão, você acaba tendo esse benefício. Aqui a gente tem a opção de colocar para que ele quebre os vídeos no meio. Então vamos supor que você vai gravar um podcast que tem 40 minutos, e eu não quero que fique um vídeo de 40 minutos, eu consigo segmentar aqui o vídeo, tá? Partir o vídeo em alguns minutos. Então a cada 10 minutos ele vai cortar e vai fazer um vídeo novo. A cada 5, a cada 3, a cada 1 minuto, ou eu deixo desligado e ele cria um arquivo só. Live cropping, nunca usei, deixa eu ver o que é. Duração, 20 segundos. Isso aqui eu nunca usei, então eu não sei o que é, mas pode ser útil para você aí. Esse vai ter que dar uma fuçada, beleza? Zoom e efeitos. Deixa eu ver na imagem. Legal, acho que dá para fazer um zoom aqui. Duração, cropping, starting frame. Então, beleza. Muito legal, muito legal. Eu consigo dar um zoom automaticamente na minha câmera ali, fazer com que ela tenha um movimento de um lado para outro, sem necessariamente precisar, por exemplo, ter um slider ou algo do tipo. Setei. Pronto. Aí se eu quero ver o preview, vou clicar em assistir o preview. E olha, que legal, ele tá vendo que ele tá movimentando da cadeira de um lado para o outro. Então eu coloquei para que em 20 segundos ele faça um movimento de câmera automaticamente, sem que eu precise fazer um movimento de câmera. Isso é muito legal e eu nem lembrava que tinha. Ó, funciona o menu, a gente já conseguiu achar algo que seja importante aí. Beleza? Eu vou cortar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito grande e não é a minha intenção, tá? A intenção é que a gente passe ali pelo menu e vocês entendam o que tem em cada menu em si, beleza? Então vai ter continuidade desses vídeos sobre menu. Eu vou falar também do menu só de fotografia e do menu das partes ali de configuração da câmera em si, de monitor e assim por diante, tá? Acho que é bem legal, bem interessante. Se eu deixei faltar alguma coisa ou se eu passei alguma informação que seja incorreta, deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero saber sobre o que você sabe também do menu. Às vezes eu passei por alguma coisa e trouxe uma informação que não seja tão correta assim, porque é muita coisa no menu e eu não uso tudo, tá? E eu tenho certeza que talvez vocês não vão usar também. Então, deixa aqui sua contribuição e até o próximo vídeo.